Hoje eu tô aqui pra gente pensar sobre autocuidado. Eu sei que tem bastante informações sobre isso, eu sei que, de certa forma, todo mundo sabe que é importante ter o autocuidado, que isso é essencial para as nossas vidas. O que eu fico pensando é que às vezes a gente tá tão corrido nesse dia a dia, são tantas atividades, tantas tarefas, não só do trabalho, mas de tudo que nos gera interesse, que nos gera vontade de fazer, que às vezes quando a gente percebe, tá ali naquela correria da nossa rotina, na correria do nosso dia a dia, e aí quando vê, parece que não teve tempo de olhar para você. Eu não sei se você já sentiu essa sensação, mas é sobre isso que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje. Meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga aqui no Espaço Viver, eu faço parte da equipe, eu atuo tanto nos serviços da clínica quanto nos outros projetos aqui do Espaço, e um deles é esse canal maravilhoso que está aqui sempre produzindo conteúdos novos para vocês, sempre procurando encontrar formas de estar conectado contigo, de estar trazendo informações que possam contribuir com o seu processo. Por isso, eu já te digo aqui, para você não esquecer de curtir o vídeo se você sentir que tá legal, que fez sentido para ti, de se inscrever no nosso canal se você não for inscrito, de comentar, de estar interagindo aí com a gente pra gente continuar fazendo esse processo que a gente gosta tanto. Bom, então sobre o que é o vídeo de hoje, né? Eu vou passar por alguns pontos em relação ao autocuidado. Primeiro a gente vai pensar juntos o que é o autocuidado. Depois a gente vai pensar quais são os desafios de fazer esse autocuidado. E aí, estratégias para a gente se conscientizar em relação a isso e colocar em prática. Quem sabe, né? Eu tô aqui para a gente pensar junto e poder contribuir. Bora lá? Primeiro ponto, o que é o autocuidado? Se a gente for pensar de uma maneira simples, a gente pode pensar que tem a ver com necessidades do nosso corpo, da nossa mente, nossas necessidades pessoais que precisam ser cuidadas, e a única pessoa que consegue fazer isso é cada um, consigo mesmo, e que visa esse equilíbrio entre esse bem-estar, entre essa saúde que fala de corpo, fala de mente. Então ela está envolvida num global, numa saúde global nossa. E são cuidados aí essenciais para a gente poder se manter no nosso dia a dia, vivendo a nossa vida. Tá. Pode ser que tenha ficado também muito amplo, né? Puxando, tá? Então, o que é autocuidado? O interessante de se pensar é que ele pode ter infinitas possibilidades. Quando eu digo isso, é porque se a gente for olhar, se cada um for olhar para si, vai encontrar diferentes necessidades pessoais. O que está nesse momento faltando no teu dia a dia? Você está olhando para a sua saúde? Você está cuidando do seu emocional? Qual é o tempo que você tem? Está fazendo atividade física? Tem alguma que te interessa? Percebe que cada pessoa vai ter uma necessidade de movimento, uma necessidade de parar um pouco, desacelerar, talvez outras precisem acelerar. O autocuidado, ele fala de uma coisa muito pessoal mesmo, e que por isso que eu digo que não tem outra pessoa que possa fazer o autocuidado por você, além de você mesmo, porque fala de reconhecer o teu momento, reconhecer o que você está vivendo, e aí a partir disso suprir as tuas necessidades, que podem ser básicas em relação ao corpo, como cuidar da alimentação, observar o que está precisando, desde questões, enfim, mais complexas do dia a dia, que tem a ver mesmo com o teu processo de identificar qual é a tua necessidade do momento, sabe? Às vezes eu sei que isso não é fácil de fazer, às vezes não, acho que geralmente é difícil, que se fosse fácil, tava todo mundo aí arrasando no autocuidado, e a gente sabe que não é tão simples assim. Acho que algumas coisas acabam mesmo passando despercebidas. É difícil a gente ter atenção no presente, sabe? A gente se acostumou, de certa forma, a não olhar muito para si, a ir seguindo conforme o ritmo, conforme as coisas estão aparecendo. E isso é uma das características que dificultam mesmo a gente fazer o autocuidado, porque talvez a gente nem percebe que tá deixando de fazer. Faz sentido? Então, tá presente, tá no momento presente, poder se perceber é um exercício que parece até meio óbvio quando eu falo, né? Eu fico pensando que quem me escuta pode estar achando isso, mas ao mesmo tempo é tão difícil a gente realmente parar e sentir, parar e perceber o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas vivências. Então é sobre isso também, sabe? O autocuidado, ele fala dessa consciência que a gente precisa ter sobre a gente e as atitudes que a gente vai precisar desenvolver para poder cuidar de si. Nisso, a gente entra no nosso segundo ponto, que é
alguns desafios, então, que o autocuidado, para realizar o autocuidado, né? Acho que a gente parou bem naquele link em se perceber. Esse é um dos desafios. A gente nem sempre está acostumado em se centrar mesmo e parar para observar tanto as coisas ao nosso redor, quanto as reverberações do que a gente vive dentro da gente. E daí, isso fala de um processo que é de construção de autonomia e responsabilidade sobre as nossas ações. Quando a gente para perceber, quando a gente se permite entrar em contato mesmo com a gente, com o que a gente está vivendo, isso fala de tornar mais consciente mesmo o nosso dia a dia, os nossos afazeres, as nossas atividades. E aí, quando isso tá assim mais claro, a gente começa também a ter a autonomia de poder escolher. Escolher como vai fazer as coisas, escolher como é que eu vou incluir no meu dia a dia o meu autocuidado. Então fala sobre a nossa responsabilidade, sobre as nossas decisões. O autocuidado está completamente ligado a isso e eu imagino que é um desafio, porque se a gente deixa passar despercebido, a gente nem percebe que deixou de cuidar, sabe? Às vezes a gente nem vê. E quando sente é porque daí o corpo já está avisando, a mente já está avisando, as questões psicológicas já estão avisando. Ninguém entra num estado de esgotamento do dia para a noite. Então pode ser que, puxa, muita coisa tenha passado despercebida. Então a responsabilidade das nossas ações é um desafio, porque a gente precisa estar consciente sobre elas. Junto com o caminho da percepção, eu sei que tem os outros desafios, que é o que dificulta a gente estar com esse momento de atenção mesmo plena em relação ao que a gente está vivendo, que é a rotina acelerada. Eu acho que todo mundo vai se identificar com isso. A gente está com cada vez mais possibilidade mesmo de ter acesso às informações, acesso às coisas, a gente consegue às vezes olhar mais de uma tela ao mesmo tempo. Então isso mudou mesmo o ritmo das coisas. Então esse é um outro desafio, porque se a gente entra nessa aceleração, a gente acaba tendo maior dificuldade de se perceber. E aí tudo isso vai ligar no próximo link, que tem a ver, que fala da nossa saúde mental. Querendo ou não, os nossos processos do dia a dia, quando a gente se distancia do que a gente está sentindo, do que a gente está percebendo, das nossas emoções, que acaba sendo um reflexo, sabe, desse todo, vai impactando na nossa saúde mental. Vivências de estresse, de ansiedade, tudo isso pode estar junto aí relacionado e às vezes passar despercebido e a gente só notar quando a coisa estiver maior, sabe? Então são questões essenciais para se perceber, são desafiantes de notar e que às vezes só vão aparecer quando está maior, mas que são essenciais para a gente cuidar. Então agora a gente vai para o nosso último ponto. Bom, o nosso último ponto, então vamos, Ana, me ajuda a pensar em estratégias aí para poder trazer essa consciência, para poder colocar em prática tudo isso. Bom, a gente está o tempo inteiro falando sobre a nossa rotina e sobre as nossas diversas atividades. Às vezes a sensação que passa é porque não dá para... A gente não tem tempo suficiente. Uma sensação que eu acho que todo mundo sente, né? Mas se a gente se permitir olhar para isso, como é que eu vou dizer? De uma maneira que, com expectativas mais alcançáveis mesmo. Por exemplo, às vezes a gente pensa que o autocuidado vai exigir um tempão do nosso dia, vai acabar com nossa rotina. Fazer a rotina, a organização da rotina pode ser uma parte de autocuidado, que é você elencar, por exemplo, as suas prioridades, elencar o que é possível de fazer, ver o tempo que tem para isso, percebe? Isso, de certa forma, permite que você se centre no que está ao teu alcance, no que é possível de resolver. E às vezes o autocuidado, ele fala de minutos, num sentido assim, se tá num dia super acelerado, pelo menos na hora de almoçar, senta e se concentra nisso, sabe? Pequenas estratégias para que você possa encontrar o seu centro. E aí, encontrando isso, vai ser mais possível, menos difícil de achar a tua necessidade. Pode ser que aí você encontre, poxa, eu acho que hoje preciso dormir mais cedo. Sei lá, peguei um exemplo agora, assim, mas poder identificar mesmo a necessidade do corpo e o que está ao nosso alcance para poder fazer. A gente não precisa de metas enormes de autocuidado, sabe? Elas podem partir do pequenininho e aos pouquinhos talvez isso vai fazendo tão parte da tua vida que vai fazer parte do teu dia a dia, sabe? Não vai ser uma coisa que tem que parar o que tu tá vivendo para fazer. É assim que a gente deveria fazer, né? Só que eu sei que é difícil. Então, esses momentos de tomar consciência, eles vão fazendo toda a diferença. Então, esses momentos de parar e se centrar. A gente não pode perder isso de vista, sabe? Porque assim a gente também começa a ter consciências das nossas escolhas. A gente não tá guiado por nada. A gente tem um norte. Como é que eu vou explicar? Por exemplo, eu sei que vai ter momentos em que realmente
dependendo do que a gente for fazer, da nossa demanda do momento, independente do que for, pode ser que a gente não consiga dar atenção a outra coisa a não ser aquela demanda. Só que aí, quando isso acontece, você vai estar presente, você vai estar percebendo que está fazendo aquela escolha. Então, não passa despercebido, sabe? Não vem depois atropelado sem notar que se esqueceu, entende? E aí, o que é essencial é que daí, esse momento presente de escolha, bom, agora, nesse momento eu vou focar nisso mesmo, que eu sei que às vezes eu vou ficar cansada, pode ser que seja difícil para me lidar, mas é consciente, e ela vai ter prazo daí. Aí você vai poder ver que foi feita essa escolha naquele momento, mas em outro momento vai dar para fazer diferente. Percebe? Percebe que daí aí tem forma. E aí você tem responsabilidade mesmo sobre as suas decisões. Você sabe que talvez vai ter algumas coisas que você vai ter que lidar como consequência disso, mas você já está atento para poder cuidar, sabe? Então, tudo isso fala mesmo sobre consciência e aí ser responsável mesmo pelas nossas decisões. Isso é super importante e tá bem grudadinho com autocuidado, que vai ajudar você a poder desenvolver isso. Uma outra estratégia é poder elencar, organizar e ver as tuas prioridades, ver o que dá para deixar e o que não dá, o que dá para deixar, eu digo assim, demorar um pouco mais para fazer e o que não dá. Então, a gente poder ter essa organização pessoal mesmo da rotina com consciência em relação a gente mesmo faz toda a diferença e contribui pra gente não esquecer da gente. Aí a gente tá incluído no plano, sabe? É legal quando a gente consegue se incluir no plano. Isso fala de autocuidado. Ó, até agora eu lembrei de um vídeo aqui do nosso canal que fala justamente como ajudar os outros sem se esquecer. Então, é bem sobre isso, sabe? Daí vale muito a pena assistir, eu vou deixar o link aqui, porque ele vai estar dando um outro olhar, mas vai estar falando do que a gente também está falando de uma outra forma. Que a gente acaba se esquecendo quando está fazendo, aí especificamente olhando para o outro, né? Não só para as nossas atividades, mas para o outro. Então é um vídeo muito legal para você conferir. Bom, estamos chegando aí ao finalzinho do nosso vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído contigo para poder refletir um pouco. Eu sei que tem diversos pilares que conversam sobre o autocuidado, diferentes áreas. Não deixe de buscar por aquilo que você sente que contribui, sabe? Para o teu equilíbrio mesmo da tua vida. Pensando em questões de saúde mental, emocional, corporal, em saúde como um todo. Não se esqueça também que a gente não precisa fazer nada disso na vida sozinho, principalmente quando vê que tem coisas que a gente vive que precisa de mais pessoas envolvidas. Acho que todo mundo vai passar passa por isso, sabe? Sejam pessoas que são da família, pessoas que é do trabalho, dependendo das situações, é claro. E os profissionais de saúde também estão aí para estar junto. O psicólogo, em momentos em que está sendo difícil elaborar o que está vivendo. E quando a gente pensa em autocuidado, ele vai estar em todas as esferas. Diversos outros profissionais de saúde que vão poder contribuir a depender da sua necessidade. Então, não deixe de buscar por ajuda se você sentir que esteja precisando, sabe? Vou deixar até o nosso contato aqui também, para você ficar à vontade para conhecer um pouquinho dos nossos serviços. Bom, foi um prazer enorme estar por aqui. Vou deixar um grande abraço e lembrar de novo que para girar esse canal vai ser super importante ter você com a gente. Então, se não se inscreveu, se inscreva, curta os vídeos, assista, comenta. A gente tá aqui para estar pertinho, tá bom? Um abraço e até mais!